Eu venho falando já há algum tempo, pelo menos desde quando começou o Covid, que essas medidas intervencionistas dos bancos centrais nos levariam, inevitavelmente, a um período mais inflacionário no mundo. Vamos entender um pouquinho mais detalhes sobre isso. Bom, se a gente voltar um pouquinho na história, lá para 1971, quando Richard Nixon aboliu, dentre outras medidas, a conversibilidade do dólar em ouro para tentar conter o surto inflacionário que vivia os Estados Unidos naquela época, e muitos dos países tinham queimado as suas reservas em ouro para financiar as atividades de guerra da Segunda Grande Guerra uns anos antes, levou com que o dólar fosse perdendo valor ao longo do tempo e não mais essa conversibilidade fosse factível para todo mundo, para esses países. Portanto, Richard Nixon, como eu falei, dentre outras medidas, como congelamento de salário, aumento de imposto de importação, ele acabou com a conversibilidade do dólar em ouro. Com isso, o dólar se tornou uma moeda fiduciária, uma moeda corrente e passou a ser usada no mercado internacional e como reserva de valor para os principais bancos centrais do mundo, e o sistema continua vigente até hoje, tá? Mas quanto valia todo esse dinheiro no mundo? Eu peguei um gráfico interessante de uma apresentação que foi feita pelo Fernando Urrich aqui, e eu vou colocar aqui na tela para a gente entender um pouquinho mais. Veja, em cinza aqui a moeda é dólar, tá? E a gente tem as outras moedas. O azul é o euro, né? O branco é o ien japonês, mas enfim, vamos tentar concentrar aqui no dólar. Se nós viermos aqui no começo, lá dos anos 70, como eu falei, a totalidade das moedas no mundo somavam mais ou menos um montante de 500 bilhões de dólares. Se a gente andar 29 anos à frente e chegarmos no ano 2000, de 500 bilhões, essa totalidade passou a ser de 2 trilhões. Ela quadruplicou num período de 29 anos. De 2000 até 2008, quando veio a crise do subprime americano, a gente já estava ali num total de 2 trilhões na somatória das moedas no mundo como um todo. De 2008, depois da quebra do sistema americano do Lehman Brothers, que o Banco Central americano injetou e salvou o sistema financeiro, no meu entender, no curto prazo, mas empurrou a poeira para debaixo do tapete, e mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que enfrentar isso, como agora, por exemplo, de 2008, 2009, dessa quebra do sistema americano, que a somatória das moedas era mais ou menos de 2 trilhões no mundo, até o ano de 2018, isso já estava na casa dos 8 trilhões. Tá? Então, portanto, a gente tinha mais quadruplicado, mas o que antes tinha quadruplicado em 29 anos, agora tinha feito basicamente em 10 anos. E aí, em 2018, o governo americano começou a implementar certas políticas, como hoje a gente está ouvindo bastante, que é o quantitative tightening, ou seja, o aperto monetário, que é retirar o dinheiro da economia, senão ele inevitavelmente leva à inflação. Ele começou a retirar, mas durou pouco tempo. Veio o SoftBank com um cheque de 100 bilhões de dólares e começou a injetar dinheiro comprando empresas e, obviamente, isso distorceu muitos valuations. Claro que eu estou passando muito rápido aqui na história para chegar no meu ponto e não me alongar muito nisso aqui. Depois disso, de 2018, que o sistema estava com somatória do dinheiro, era mais ou menos de 8 trilhões, um ano e meio depois, a gente enfrentou a pandemia do Covid, que os bancos centrais mundiais optaram por imprimir dinheiro praticamente de forma ilimitada quando vieram as restrições das pessoas não trabalharem, ficarem em casa, e as pessoas começaram a receber dinheiro dessa maneira, e obviamente vinha de impressão de dinheiro dos bancos centrais, principalmente dos maiores do mundo, como o Banco Central Americano, o Federal Reserve. Então essa somatória que valia ali 8 trilhões, como eu falei, chegou no atual momento em 31,5 trilhões de dólares, como a gente pode ver nesse gráfico, que está tampado aqui, que é do gráfico dele. Isso aqui foi uma apresentação que eu falei, que o Fernando Urrich fez, mas de qualquer maneira esse dado chega em 31 trilhões de dólares, tá? Agora, claro, quando a gente tem uma oferta muito grande de um determinado produto, o preço dele cai. Lei básica da oferta e da demanda em qualquer economia ou qualquer sentido da vida. Com o dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro não deixa de ser um produto. Quanto maior a oferta dele, mais ele desvaloriza, e a desvalorização da moeda leva à consequente alta dos preços. E aí o que os bancos centrais precisam fazer para conter isso? Frear um pouco a economia,
subir os juros e retirar esse dinheiro que ele mesmo injetou no sistema ao longo dos últimos anos. Então veja que a quantidade que foi impressa de dinheiro nos últimos 2 anos foi algo jamais visto e em tamanha velocidade jamais imaginada, tá? Aqui é um outro gráfico que eu peguei, que a gente pode ver, perdão, esse aqui ao lado, que é a impressão de dinheiro ao longo do tempo. Aqui está desde 1980, como vocês podem ver, ele vem crescendo, crescendo, os períodos em cinza são períodos recessivos, período de crise, tá? E a gente chegou aqui na pandemia de 2020, dá uma olhada como essa curva empina para cima de uma maneira extremamente rápida, né? Como uma linha vertical, e aonde a gente chega. Isso aqui são os 20 e poucos trilhões, mais exatos 22 trilhões, em circulação só nos Estados Unidos. Tá? Então nós estamos aqui, essa última data aqui, no começo de maio, em mais de 21 trilhões, ou seja, mais do que o PIB americano, que está estimado em 21 trilhões de dólares. Portanto, isso aqui é injeção de capital, a impressão de dinheiro criado pelo Banco Central americano e injetada no sistema. Essa massiva curva que subiu e imprimiu o tamanho de dinheiro, obviamente leva à desvalorização da moeda e à consequente alta dos preços. Agora eles precisam fazer o contrário, retirar esse dinheiro em excesso que eles mesmos colocaram, justamente para conseguir frear a economia e conter os preços. Se eles sobem os juros muito rapidamente, eles vão levar inevitavelmente a uma recessão, que eu acho que essa será inevitável. Na verdade, no meu entender, já começa a dar grandes sinais. O PIB dos Estados Unidos saiu essa semana, no primeiro trimestre americano, e caiu 1,5%. Tá? E legal ver tudo isso num outro gráfico aqui, que é os juros dos Estados Unidos. Então lembra no período que eu falei que eles estavam com inflação, no começo dos anos 80, o juros chegou a bater 20% nos Estados Unidos. Até que veio caindo, chegou aqui na crise americana, os juros de 2009, o juros estava na casa dos 5%, como está aqui, mas ele foi caindo, até que se estabilizou em zero durante muito tempo, e aí começou a subir, como eu falei pouco antes do Covid, em 2018, quando o Banco Central americano começou a retirar esse dinheiro da economia, veio o Covid e teve que descer os juros para zero novamente. Portanto, o que eu quero dizer é que esses juros aqui, nesse período, ele é sempre manipulado através de injeções massivas de capital que levam, obviamente, a um juros mais baixo. Quando você tem uma injeção de capital gigante no sistema, faz com que os juros naturalmente caiam. O excesso de oferta de um determinado produto leva à sua consequente desvalorização e a queda dos juros para ele. Portanto, esse juros aqui, ele foi mantido artificialmente baixo durante essa década, mais de uma década, justamente para manter o sistema ativo. Agora, quais as consequências disso tudo? As consequências são que, ao longo dessa década, muitas pessoas e empresas tomaram dinheiro emprestado a juros condizente com o que estava aqui. Então, a juros artificialmente baixos. Tomaram dinheiro para hipoteca, se endividaram nas empresas, se endividaram na pessoa física com os juros baixos daquela época. Agora, os juros têm que voltar a subir. Quem é que aguenta pagar as novas prestações quando você tem as correções e o custo da sua dívida aumentou drasticamente? Quem consegue continuar tomando empréstimos a uma nova taxa de juros e não entrar em default, ou seja, parar de pagar a sua dívida e isso gerar um efeito cascata? Portanto, o que a gente vê é um problema bastante crônico nos Estados Unidos, e tem um outro ponto interessante de olhar nesse gráfico, que das outras vezes, quando o Banco Central americano começou a injetar dinheiro na economia, havia um espaço para os juros cair. Os juros aqui estava na crise de 2008, como eu falei, na casa dos 5%. Eles derrubaram esses juros artificialmente para zero. Agora, os juros está em 1 para conter a inflação que está em 8, 9 nos Estados Unidos. Mas na vida real está muito mais caro. Falei com um amigo meu que mora nos Estados Unidos hoje, dia que eu estou gravando, 27 de maio, e ele me falou que os custos do supermercado, ele mora em Naples, na Flórida, subiu mais de 50%. A gasolina, a mesma coisa. Então agora aqui eles não tinham mais espaço para baixar juros e a inflação começou a tomar conta e
fazer com que a população perdesse o poder de compra por conta da alta dos preços. Então, inevitavelmente, eles têm que subir os juros. Se eles sobem muito esses juros, o sistema entra em recessão, até porque o desemprego é muito baixo, também de forma artificialmente criada, uma vez que hoje você tem mais empregos sendo oferecidos do que trabalhadores nos Estados Unidos. Isso gera um problema extremamente crônico na economia, em que você não consegue achar trabalhadores para produzir. Então você passa a ter um problema de produtividade ao longo do tempo. Então esse é um problema muito sério, é um ponto de inflexão que o mundo está vivendo, e mais cedo ou mais tarde a gente tem que encarar de frente os problemas que foram criados exatamente pelos bancos centrais, com essa injeção massiva de capital que inevitavelmente leva a juros artificialmente baixos. Pessoas tomam dinheiros e desenvolvem projetos com esses juros artificialmente baixos, e agora eles voltam a subir, colocando muitas vezes um projeto que era viável a um custo financeiro baixo a se tornar inviável com uma taxa de juros mais alta. Como que o sistema vai reagir se houverem quebras, fechamento de empresas e muita gente sendo mandada embora, no momento em que você não pode subir os juros, porque isso vai levar a uma recessão maior ainda, subir os juros drasticamente, porque já estão subindo, mas ao mesmo tempo você precisa subir os juros para conter uma inflação? Por isso que todo mundo está falando que o Banco Central americano ele está atrás da curva. Qual curva? A curva de juros. Ele é a curva da inflação. Ele demorou muito para tomar uma ação e responder a algo que ele ficava batendo na tecla falando que era algo passageiro, quando basicamente, estudando um pouco de história econômica, sabíamos que a inflação, mais cedo ou mais tarde, chegaria e faria com que a população como um todo perdesse o poder de compra, como agora está fazendo. Mais cedo ou mais tarde, a gente precisa encarar a lei básica da oferta e da demanda na economia e deixar que o livre mercado transcorra e arrume as suas coisas. Uma crise nada mais é do que um remédio que tira os excessos criados e feitos ao longo dos últimos anos.